todos. Vamos dar início então à nossa primeira palestra de hoje, que vai ser ministrada pelo professor Alexandre Silvio Vieira da Costa. Ele é professor do campus da Universidade Federal aqui de Diamantina. Como é que eu esqueço o nome da universidade? Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, do campus Mucuri em Teófilo Otoni. Então, e na sequência, depois, nós temos a palestra da professora Maria Gabriela, que é da UFLO, que vai falar sobre bactérias. Professor, por favor, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Lília pelo convite, ao professor Alexandre, também pelos nossos contatos, professor, via e-mail. E é um prazer para mim estar participando agora desse programa lá no campus do Mucuri, no campus de Teófilo Otoni. Bom, a professora falou, meu nome é Alexandre, eu, na verdade, meu doutorado é na área de produção vegetal e o pós-doutorado na área de geociências aqui na UFMG. E a minha linha de trabalho sempre foi resíduos industriais. Tá? E agora, com essa oportunidade do curso aqui, de biocombustíveis, entrar dentro de uma outra linha de trabalho com a parte de resíduos, que é a parte também de combustíveis, de etanol, e principalmente etanol álcool de segunda geração. Dentro dessa nossa linha de trabalho, que acabou sendo desenvolvida, na realidade, essa questão do trabalho do Aguapé, nós já fazemos ela, já tem uns 2, 3 anos, só com uma forma bem, digamos, incipiente, em parceria com as PCHs da Bacia do Rio Doce, principalmente a Aimorés e Baguari, que fica com o governador Valadares, mas infelizmente assim, não tivemos um apoio muito grande com relação a esse trabalho. Agora, em Teófilo Otoni, a gente vai conseguir, e aqui em parceria aqui com vocês em Diamantina, nós vamos conseguir desenvolver melhor esse trabalho. Então, essa nossa linha de pesquisa é produção de etanol de segunda geração, tendo como matéria-prima o Aguapé, Ichornia crassips martis. Bom, para começar, pegar algumas reportagens que nós podemos encontrar aí na internet, em jornais. Então, uma reportagem do G1 de Brasília: barco retira 320 mil litros de Aguapé do Lago Paranoá por dia. Então, apesar de não trabalhar oficialmente com o valor de massa da planta, a CAESB, que é a Companhia de Saneamento de Brasília, estima que diariamente sejam removidos cerca de 70 toneladas de aguapé do lago, valor do material triturado. O serviço de limpeza é feito de segunda a sexta e, em média, 15 viagens de caminhão, com os caminhões vasculhantes por dia para retirada dos aguapés. Aqui uma reportagem de 2010, represa de Guarapiranga, lá em São Paulo, e Rio Pinheiros tomados de aguapés. Então aqui alguns comentários um pouco leigos, plantas resistem à água suja e são resultados da poluição. Sabesp garante que a aguapé não prejudica o abastecimento. Ótimo, mais problemas com a aguapé. Temos essa outra reportagem de Água de São Pedro, também no interior de São Paulo. A empresa já concluiu 50% da retirada dos aguapés da represa das Palmeiras. Previsão é que o serviço dure no máximo 3 meses, para ser totalmente concluído. Uma outra reportagem, uma última reportagem no Piauí, o CREA também participando lá do processo de licenciamento ambiental no lago lá na região, comentando da questão dos problemas causados pelo aguapé. Então, isso aqui, desculpa, tem uma última aqui, voltando para São Paulo, na represa Billings, lá em São Paulo, que abastecer a cidade de São Paulo, com calor e pouca chuva, a aguapé prolifera na Billings. Então dá para perceber o seguinte, que todo mundo, o Brasil hoje, de modo geral, as nossas águas altamente eutrofizadas, tendem a estimular e muito o desenvolvimento do aguapé, na maioria das regiões. E aí, entramos no seguinte, um ponto importante para algumas bacias hidrográficas aqui de Minas Gerais, que são as represas das hidrelétricas. Muitas delas com desenvolvimento extremamente agressivo dessa planta aquática.
Eu vou pegar um exemplo que eu vivencio, né, que eu tenho um contato maior, que são as represas, tanto de fornecimento de água quanto as PCHs da bacia do Rio Doce, que hoje já tem em torno de 12 PCHs, com mais 8 já licenciadas para serem instaladas tanto no rio principal, que é o Rio Doce, quanto nos seus afluentes. E todos eles com problema grave de aguapé, principalmente em Aimorés, que fica na divisa com o Espírito Santo. Segundo a informação da concessionária que administra a geração de energia lá de Aimorés, aproximadamente 20 caminhões semanais saem do lago, são retirados por conta do aguapé. Bom, não sei se vocês conhecem bem a bacia do Rio Doce. O Rio Doce é um rio realmente extremamente eutrofizado, 80% do esgoto da erosão dos solos cai dentro da bacia. É um rio que recentemente, nos 2 últimos anos, teve problema grave também com cianobactérias por conta do represamento da água e por conta da eutrofização, e o problema do aguapé, tá? Por conta das turbinas. Isso daqui gera um problema muito grande lá nas turbinas, lá no processo de gerenciamento de geração de energia elétrica. Então, lá é um problema grave. Existem alguns projetos, alguns trabalhos para uso e manejo do aguapé, mas até agora muitos deles incipientes. Tá? Então, dentro dessa questão das barragens, né, o aguapé é o principal problema hoje. Então, hoje existe uma dinâmica muito grande por conta do controle dessas plantas. Porque planta aquática você não pode usar herbicida, não pode usar nada, porque você está no ambiente aquático, é totalmente proibido. Então, o que tem que fazer? Pegar o barco, ir lá e retirar as plantas manualmente. Então, a planta daninha aquática que causa mais problemas no país é o aguapé. Uma espécie muito vigorosa que dobra sua área a cada 6, 7 dias, quando em condições ótimas de crescimento, chegando a produzir 480 toneladas de massa verde por hectare por ano. Isso se você não tirar a planta da área. E se você fizer a coleta dela periodicamente, a produção de massa é muito maior que isso aí. Tá? Ela tem uma capacidade de reprodução extremamente, ela é muito ativa com relação a esse aspecto. E aí eu volto para determinadas regiões, não apenas a questão da água, mas lá é uma região em que a incidência de radiação luminosa ela é muito intensa, realmente, a nebulosidade é baixa, com exceção quando entra uma frente fria, e a temperatura que é extremamente alta. Tá? Então, juntar água parada, eutrofizado, nutrientes na água, matéria orgânica, luz e calor, aí essa planta realmente desenvolve de uma forma muito rápida. Bom, algumas alterações físico-químicas, né, descritas aí pela CETESB. Em ambiente eutrófico poderá ocorrer queda na concentração de oxigênio dissolvido, excesso de algas, né, que irá prejudicar a qualidade da água para abastecimento e desenvolvimento excessivo de plantas flutuantes. Tá? Então essas algas aqui são as microalgas, como o aguapé. No caso, o aguapé é mais um problema físico, né, do que químico em relação ao manejo da água. Então essas plantas flutuantes como o aguapé compromete a recreação, o uso de embarcações e o funcionamento de turbinas, no caso de existência de usinas hidrelétricas. Agora, uma questão grave na região com relação ao aguapé é isso aí. Ela é hospedeira do caramujo, que é vetor do xisto. Então, não sei se vocês conhecem o Médio Rio Doce, é uma das regiões que tem maior incidência de xisto, né? De xistose lá nas regiões, principalmente nos distritos não só de Valadares, mas das cidades que ficam ao redor ali, que ficam na região do Médio Rio Doce. Então a presença do aguapé intensifica e potencializa o desenvolvimento do caramujo. Bom, agora o aguapé também não é só aspecto negativo, né? Temos também um aspecto positivo. Então, uma das características importantes, também já muito utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, é a utilização de sistemas wetland, construídas para tratamento de águas. Ou seja, nós já sabemos, né, já é do conhecimento, acho, da maioria de vocês, que o aguapé é utilizado para tratamento, né, para purificação de água, para retirada de nutrientes, tanto orgânicos quanto inorgânicos. Ele retém matéria orgânica nas raízes
consegue reter também metais pesados, outros nutrientes, além do seu processo de absorção, né? Então, é um aspecto positivo, já utilizado em muitas indústrias nos Estados Unidos e no Canadá e também na Europa, para purificação de água. Então, segundo Kadlec e Knight, o principal objetivo da utilização de sistemas de Westlands construídas é a melhoria da qualidade da água, seguido por objetivos secundários, tais como produção fotossintética, produção de energia, podendo também ser utilizado para recreação e comercialmente para educação humana. Mas principalmente aqui, ó, é para purificação da qualidade da água. Bom, então a espécie mais utilizada nesses sistemas é o aguapé, né? Está aí a família dela, Ponteliliaceae, e pelas suas características de robustez, associada a uma grande capacidade de crescimento vegetativo. Então esta planta recebe diferentes nomes populares pelo Brasil, sendo conhecido como aguapé, baronesa, mururé, pavoá, rainha do lago e etc. Ou seja, no nome vulgar tem vários, mas ela é mais conhecida realmente como aguapé. Aqui um modelo desse sistema, tá? Botei só o esquema aqui, claro que eu não vou falar dele, que não é o nosso ponto principal, mas um modelo de entrada de água e aqui o processo de purificação com as raízes das plantas, fazendo a retenção dos materiais orgânicos e inorgânicos. Bom, então a sua utilização, né, a utilização dessa planta é devido à sua capacidade de resistir a águas altamente poluídas, com grandes variações de nutrientes, pH, substâncias tóxicas, metais pesados e variações de temperatura. Ou seja, é uma planta bem adaptada a esse estresse ambiental, a esse estresse hídrico, que acontece nesses ambientes aquáticos, poluídos. Por essas características, o aguapé, que é uma das plantas mais produtivas do mundo em termos de produção de massa orgânica, tem apresentado problemas sérios nas regiões tropicais e subtropicais, pela sua capacidade de reprodução e crescimento. Então, tornar um aspecto negativo da planta em um aspecto positivo para a gente, né? Uma utilização adequada desse potencial fisiológico dessa planta. Bom, a capacidade de produção de biomassa, que pode chegar a 5% ao dia, ocorre principalmente em águas poluídas por conta dos nutrientes, especialmente com esgoto urbano, quando existe um aumento considerável da oferta de nutrientes. Então, essa aqui que é a parte mais impressionante dessa planta. Um acúmulo, uma produção de biomassa de 5% ao dia. E quando a gente fala em 5%, nós não estamos falando em uma PA, né? Nós estamos falando em PG, em progressão geométrica. Então essa planta, o que acontece? No dia, você pode ter uma planta, daqui a 3 semanas você tem 100, 200, 1000 plantas espalhadas no lago. E você nem percebe. O sistema dela de brotação é um sistema interno. A planta ela surge de baixo para cima. Então quando você percebe, ela já tomou conta do lago, né? Ou do seu recurso hídrico lá, do seu manancial hídrico. Então é uma planta que tem uma taxa de crescimento fantástica. E isso dentro de condições boas, né? O Vale do Rio Doce, as condições são excepcionais, como eu falei, em termos de luz, em termos de temperatura. Nutrientes é tranquilo, porque é uma água eutrofizada da bacia, e aí as represas terminaram de fazer, de facilitar, ou seja, de criar um ambiente totalmente adequado ao desenvolvimento dessas plantas, ou seja, água parada, né? A água reduziu sua velocidade, passou do ambiente lêntico para lótico, e aí não teve jeito. Essas plantas se desenvolveram, estão se desenvolvendo muito rapidamente. Bom, então a biomassa produzida pela aguapé tem excelente qualidade. É rica em macro e micronutrientes, vem sendo empregada na fabricação de biogás. A Embrapa tem alguns trabalhos já desenvolvendo a produção de biogás com o uso do aguapé. Tratamento de esgoto doméstico também já é bem utilizado. Fabricação de ração para alimentação animal e humana, mas principalmente humana só em regiões da Ásia, mas aqui no Brasil para produção de ração animal, tá? A planta já foi bastante avaliada, bastante testada, desde que utilizada apenas a parte aérea da planta, uma vez que o sistema radicular filtra a água,
podendo acumular componentes tóxicos e metais pesados. Isso em função do curso d'água estar ou não contaminado. Então, essas raízes têm a capacidade de reter na sua rizosfera metais pesados. Então, não é para a ração animal, utiliza-se apenas a parte aérea da planta. A raiz, geralmente, ela é descartada do processo. Agora, para a parte de biogás, não, é a planta inteira. Então, a aguapé é uma planta monocotiledônea, herbácea, classificada como aquática, macrófita flutuante, perene e nativa do Brasil e da América Central. Atualmente está presente em mais de 50 países do mundo, apesar de ter sido levada para o continente asiático como ornamental. Então, levou como ornamental, liberou no rio, no lago, acabou. Tomou conta, espalhou, e aí você não tira mais. Considerada planta daninha na Flórida, Austrália, Índia, Birmânia e no Congo também. Bom, reproduz-se assexuadamente, de forma eficiente e agressiva, em águas quentes, fluviais e lacustres. Então, essa capacidade da reprodução assexuada cria esse grande diferencial nessa planta, essa velocidade, sua taxa de crescimento muito grande. Considerada a mais séria planta daninha aquática do país e com potencial de aumento de área, então nós vimos lá de massa e aqui de área, ou seja, área superficial com aumento em média de 15% ao dia. Então é aquele negócio, né? Você vê um lago, hoje está com um pouquinho de aguapé, daqui a 2, 3, 4 semanas o lago está tomado. Então é uma planta extremamente agressiva em termos de taxa de crescimento. Agora, como eu falei, além de servir como biogás, servir também para a limpeza de água, a purificação de água, a enxórnia também ela é utilizada para papel. Tá? Então na China, o pessoal já trabalha, já produz papel de enxórnia. Sua parede celular apresenta reduzido teor de lignina. Esse aqui é um aspecto extremamente importante. Ao separar a celulose, sobra proteína, mais de 20% da massa seca. Então a planta, sem a separação da celulose, ela tem aproximadamente 20% de proteína. Separando a celulose, a tendência é a concentração de proteína aumentar. Enquanto que na monocultura do eucalipto, em condições propícias, a produção de biomassa dificilmente alcança 30 toneladas por hectare por ano. A enxórnia em clima tropical e em água bem poluída ou uma alta carga de nutrientes, pode facilmente produzir entre 150 a 300 toneladas por hectare ano em base de matéria seca. A primeira colheita do eucalipto se faz aos 7, 8 anos, enquanto o aguapé você pode começar a coleta com 2 a 3 meses. Né? Então essa planta, apesar do eucalipto ter se adaptado muito bem ao Brasil, tá? Inclusive com corte já na região aqui do Jequitinhonha com 6 anos para a produção de celulose, mas a enxórnia, se for avaliar em taxa de crescimento, a enxórnia ela tem uma dinâmica, uma taxa de fotossintética de acumulação de massa e produção de celulose muito mais intensa do que o eucalipto, e com a vantagem do baixo teor de lignina, que nós vamos ver aí para frente, problema desse camarada aí. Então aqui, lembrando um pouquinho para vocês a aula de bioquímica, né? Está aqui uma molécula de celulose, né? Estruturas de glicose ligadas aqui por essas ligações beta 1,4, e aí são cadeias lineares e várias delas ligadas entre si, formando as microfibrilas e as macrofibrilas. Então, aquele açúcar que a gente quer, né, para a produção do etanol, ele está aqui. Essa é a estrutura. Só que do jeito que está aqui ainda não pode, tem que ser quebrado, né? Precisamos dessa estrutura isoladamente. Aqui algumas outras estruturas da biomassa, né? Além da celulose, você tem também amido, você tem as hemiceluloses, que fazem parte dos componentes da parede celular, junto com a celulose, mas com o problema da sua degradação, né? Alguns monômeros são desenvolvidos durante o processo de degradação da hemicelulose e podem não gerar as moléculas de açúcar. Existem alguns trabalhos com ação enzimática, com enzimas específicas para degradar a hemicelulose para gerar a glicose no final da cadeia. Mas são processos específicos que ainda estão sendo estudados. O carro-chefe nosso é a celulose. Então aqui uma visão de uma fibra, né, de uma microfibrila.
Temos aqui o lume, que é a região central, temos as paredes primária e secundária, e entre as paredes a presença de lignina e a presença da hemicelulose. Elas formam quase que um processo de ligação, funcionam como uma cola, né, na parede. Tem as fibras, as macrofibrilas, e elas formam essa ligação que dão resistência à parede celular. Aqui uma outra visão da célula, né, com a parede celular aqui fora, e aqui a parede celular destrinchando aqui as microfibrilas, compostas por várias cadeias de celulose, né, ligadas entre si. Então está aqui as cadeias da celulose e a hemicelulose ligando essas cadeias aqui, as microfibrilas, e dando resistência, estruturando a parede celular, junto com a lignina. Bom, então um outro ponto importante é saber o seguinte: a celulose, ou a lignocelulose, ela tem N funções hoje, né? A gente lembra da celulose para a produção de papel, mas são dezenas de outras funções, outros papéis que a celulose tem no mercado, matéria-prima para diversas coisas. Então, para material de construção, para plástico, para fibra, ração, além de papel e celulose, que é o carro-chefe, dispersante, polímeros, resinas, fermentação, várias coisas, né? Solventes, aditivos químicos, e também para a produção de energia renovável, combustível. Agora, esse combustível pode ser através de queima, né? Ou através, que nós vamos ver aí, a produção do etanol. Então, uma visão geral do processo. Então, hoje, o que está se tentando trabalhar? Vocês já viram, né, ouviram e já leram bastante a respeito do etanol de segunda geração. Isso começou em São Paulo, principalmente por conta das usinas de açúcar e de álcool. A pesquisa começou lá, trabalhando o bagaço de cana e a palha da cana de açúcar, as folhas principalmente. Hoje a Embrapa já avançou com essa pesquisa para os resíduos de celulose, os resíduos de eucalipto das fábricas de celulose. Então você pega uma fábrica de celulose como uma Cenibra, que fica lá em Belo Oriente, também lá no Vale do Rio Doce, ela chega a produzir por ano quase 2 milhões de toneladas de cavaco, né, que é a sobra da madeira do processo de produção da celulose. Hoje esse material é vendido para siderurgia, é vendido para essas empresas, lá no Rio chama olaria, aqui fazer telhas, tijolo, cerâmicas, né? O pessoal de cerâmica compra muito, mas a Embrapa, isso também não pode ser processado em todo lugar. Então a Embrapa de Brasília, ela está desenvolvendo também a produção do etanol de segunda geração desses resíduos do eucalipto. Então na cana, assim como no eucalipto, o processo é o seguinte: você pega lá aquele resíduo, né, rico em hemicelulose, lignina e celulose, faz o pré-tratamento para liberar a lignina e a hemicelulose. A celulose passa por uma hidrólise principalmente enzimática ou ácida, no caso aqui a enzima, conjunto de enzimas, né, da celulase, vira glicose. A glicose é a fermentação normal para produzir o etanol. O grande problema do sistema, e aí a pergunta é, por que o sistema não funciona ainda? Apesar que a Embrapa parece que está anunciando, uma planta de etanol de segunda geração agora para 2014, mas o grande problema é o seguinte: o grande problema está aqui, ó, é tirar esse camarada aqui, é tirar essa cola, né? É como você tentar salvar um papel colado tirando a cola sem estragar o papel, né? Então você criar um processo para extração de lignina sem degradar a fibra de celulose. Esse é o grande desafio, não só do pessoal que produz aí o bioetanol de segunda geração, mas também das indústrias de celulose. Hoje eles usam compostos, nós vamos passar aqui, extremamente tóxicos, tá? Que produzem resíduos também altamente tóxicos, como a dioxina. Um dos grandes problemas hoje lá na Cenibra é, por exemplo, o descarte da dioxina. É um resíduo classe 1,
tem que ficar armazenado em lugar especial, o custo de armazenamento é altíssimo, tem que ficar em tambor, isolado, em área coberta, tem uma série de restrições, e é resíduo. Né? Então o custo para a Cenibra hoje se livrar desse material é muito grande. Então, por quê? Porque o grande problema hoje é você fazer essa retirada aqui, tanto da hemicelulose quanto da lignina do processo, para você poder liberar a fibra de celulose. Então, dentro do etanol celulósico, o etanol obtido a partir da celulose. Há dois principais processos para produzi-lo. Num deles, a celulose é submetida ao processo de hidrólise enzimática, utilizando enzimas celulares, conjunto de enzimas. E ainda a hidrólise ácida, feita por soluções de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico a quente. Ambos os processos produzem a solução de glicose, que é fermentada para produzir o etanol. Então, discursando assim, parece ser a coisa mais simples do mundo, né? Mas na prática não é assim que funciona. O processo é extremamente complexo. Bom, então pegando aí como referência para a gente a palha da cana-de-açúcar, então a palha de cana-de-açúcar, sendo toda a parte aérea da planta, menos os colmos industrializados, lembrando que parte dessa pesquisa tem sido usada muito com a palha, com as folhas, porque a parte do bagaço é utilizado na própria indústria, na queima. Né? E até esse processo ele gera até energia elétrica também dentro desse processo. Então a Embrapa o pessoal de São Paulo tem trabalhado muito, não só com o bagaço, mas principalmente com a palha da cana-de-açúcar, tá? O resíduo das folhas. Então, a palha da cana-de-açúcar, sendo toda a parte aérea da planta, menos os colmos industrializados. É constituída basicamente de celulose, hemicelulose e lignina, na proporção aproximada de 40%, 30% e 25% respectivamente. Ou seja, 30% de hemicelulose e 25% de lignina. Os outros 40% de celulose. Bom, aí vem essa questão. Para eu obter esse etanol de segunda geração de bagaço de cana, de eucalipto, está aqui. A complexa estrutura da parede celular da biomassa lignocelulósica, no geral, é resistente à bioconversão. A utilização da biomassa como fonte de carboidratos para obtenção de combustíveis e produtos químicos de alto valor agregado tem sido severamente dificultada pela sua recalcitrância. Então é como eu falei para vocês, é como você pegar um papel, você tem lá, alguém colou duas folhas de papel, dois papéis, uma cola, e você tirar essa cola sem criar qualquer tipo de dano ao papel. Então é um processo bem complicado, levando em conta, a gente vai ver aqui a estrutura molecular da lignina, por exemplo. A hemicelulose é até um pouco mais simples, mas a lignina é uma estrutura estável e bastante complexa para ser retirada do processo sem comprometer a qualidade da fibra de celulose. Então, dentro desse processo, nós temos aí, diversos autores têm atribuído a recalcitrância da biomassa, principalmente a cristalinidade, ao grau de polimerização e a baixa acessibilidade das enzimas celulolíticas ao substrato. Ou seja, a enzima tem que atuar na ligação química para poder quebrar as ligações de oxigênio. Tá? Só que o sistema é tão complexo, é como se fosse uma caixa, e essa caixa tem que ser desmembrada para poder a enzima atingir as ligações. Então, e essa caixa nada mais é do que a questão da polimerização das moléculas. Então aqui, só para a gente ter uma ideia do processo, né? Em vermelho aqui a lignina, em azul a hemicelulose e aqui na região central a celulose. Então temos que retirar toda essa estrutura externa para chegarmos no cerne da fibra, da microfibra, que é onde está aqui a nossa amiga celulose. E, de quebra, ainda tem essas questões aqui, porque a celulose são cadeias lineares de glicose. Então o que acontece? Tem as ligações beta 1,4, mas também existem as ligações por pontes entre as fibras, que aumentam o quê? A resistência. Então quando a gente fala, por exemplo, em termos de degradação biológica,
o açúcar os carboidratos são de fácil degradação biológica, extremamente fácil, geração de energia, tá? Só que aqui é um carboidrato também, a glicose, só que as ligações são tantas e as cadeias são tão longas que dificulta a atividade microbiológica na degradação. Por isso que a celulose realmente não é muito fácil de ser degradada. E sem contar que existe ainda os componentes acessórios, né, como a lignina e a hemicelulose. Então, as cadeias, né, polimerizadas aqui são extremamente complexas e que dificultam também a ação enzimática. Lembrando que as enzimas têm que atuar nessas ligações aqui, para liberar a celulose. Aí, relembrando, né, para os senhores, uma molécula de lignina, vários anéis benzênicos aqui, espalhados, hidroxilas, e esses anéis, eles dão dentro da estrutura química, eles dão uma resistência muito grande a essa molécula de lignina. Só para fazer um comparativo, né, vocês também já devem ter visto, decomposição da matéria orgânica, estabilização e produção de humus. No humus, o que você tem no final? Você tem ácido fúlvico, ácido úmico e umina, né? A maioria desses compostos químicos, eles têm estrutura de anel benzênico, que é aquele camarada de dificílima decomposição. É praticamente o que sobra, né, no final. Sobram basicamente compostos que tem como estrutura principal esses anéis. Então, efetivamente, devido à natureza recalcitrante da biomassa, a etapa de pré-tratamento consiste de uma das etapas operacionais mais relevantes em termos de custo direto. Ou seja, tem a questão também do custo. Vou criar um sistema, vou produzir o etanol de segunda geração, e aí, quanto vai sair o preço desse álcool aí? Né? Vai valer a pena? Não vai valer a pena? Isso tudo tem que ser avaliado. Eu vou pegar um exemplo para os senhores dessa questão de custo. Nós desenvolvemos, lá pegamos resíduos da indústria de uma fábrica de baterias, pegamos o ácido sulfúrico hidrolisado deles, purificamos, óbvio que vem com resíduo de chumbo, e pegamos carbonato de cálcio, que é resíduo da fábrica de celulose também, do sistema de calcinação. Então eles usam óxido de cálcio e sobra carbonato. Tentaram utilizar, disponibilizar para os agricultores, só que fizeram isso de uma forma não técnica. E o que aconteceu ao longo dos anos? Estavam distribuindo gratuitamente para os produtores. Depois de 2, 3 anos, as plantas começaram a aparecer com deficiência severa de magnésio. Aí quando foram fazer as análises de solo, o solo estava lá 12, 15, 20, né, centimol de cálcio e 0,5, 0,2, 0,3 de magnésio. Estava uma relação cálcio-magnésio absurdamente alta, comprometendo o metabolismo da planta. Então, a própria FEAM proibiu a Senibra de distribuir o carbonato de cálcio para produtor rural. Hoje eles estão lá com praticamente 1,5 milhão de toneladas acumuladas no pátio. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que comprar fornos, são autofornos, né, rotativos de alta temperatura, para poder transformar o carbonato de cálcio em óxido de cálcio novamente, para poder voltar para o sistema. O problema deles, infelizmente, é o custo. Aí o que nós fizemos? Pegamos esse carbonato, pegamos o ácido sulfúrico, produzimos o que? Sulfato de cálcio. Tá? Fizemos 2 anos de ensaios para uso agrícola, perfeito. E tem outro, um gesso que além de condicionador ainda controla o alumínio livre e melhora o pH do solo. Mas com um detalhe importante: qual o preço da tonelada do gesso hoje no mercado? Hoje não passa de 40, 50 reais a tonelada. Então, todo o trabalho foi feito, desenvolvemos toda a tecnologia, mas o problema estava onde? No valor agregado do produto final. Estava saindo mais caro do que o valor de produção dele. Então o que nós estamos fazendo hoje? Hoje nós estamos pegando esse material, produzindo gesso, só que agora não para uso na agricultura, mas para uso na construção civil. Só que para a construção civil tem que adequar as normas, as NBRs, tem uma série de detalhes. Então não é só reagir, secar e usar, tem que adequar as normas das NBRs. Só que tem um detalhe: a tonelada de gesso para a construção civil, ele custa R$500. Então agrega valor ao produto.
Tá? Para a agricultura, infelizmente, as coisas têm um preço muito baixo. Agora, para a construção civil, agrega um valor muito grande. Então, temos que ver o seguinte: vale a pena produzir etanol, né? Levando em conta custos, tem que avaliar, principalmente esse custo operacional inicial aqui, esse pré-tratamento, que é o grande limitador do processo, o grande limitante do processo. Bom, então etapas operacionais mais relevantes em termos de custo direto, além de influenciar diretamente os custos das etapas anteriores e subsequentes do processo. O pré-tratamento tem por finalidade alterar ou remover a lignina e a hemicelulose, aumentar a área superficial e diminuir o grau de polimerização e cristalinidade da celulose, o que acarreta em aumento da ação do complexo enzimático e aí um elevado rendimento do açúcar. Então dá para perceber que o grande problema de produzir etanol de segunda geração é essa pré-etapa aqui, né, de retirada da lignina e da hemicelulose. E aí que entra o aguapé no processo. Ou seja, é uma planta que tem um teor de lignina extremamente baixo e de hemicelulose também, menor do que essas culturas. Ou seja, é quase que eliminar uma etapa inicial extremamente dispendiosa dentro desse processo. Então, uma planta que já está, digamos, mais ou menos encaminhada para esse tipo de atividade. A quantidade é tão pequena, mas tão pequena, que o pessoal da UFES, Federal do Espírito Santo, que também trabalha em parceria ali com a represa de Aimorés, a concessionária que administra a Aimorés, eles estavam tentando fazer um processo de compostagem. Só que essa planta é de tão fácil degradação, mas tão fácil, que de 1 tonelada de matéria seca produzia de humus mais ou menos 20 quilos, 15 quilos, ou seja, a massa praticamente desaparecia, né? Então, se fosse um material com teor de lignina mais alto, com certeza teríamos uma quantidade de humus maior produzido, tá? Então, já observaram o seguinte: para compostagem não é interessante. Por quê? Porque o volume final produzido é extremamente pequeno. Bom, a variabilidade das características em termos de hemicelulose, celulose e lignina explica o grau de digestibilidade enzimática entre as diferentes fontes de biomassa. Então, nem todas passam pelo mesmo pré-tratamento. No processo de hidrólise enzimática dos materiais lignocelulósicos, a lignina atua como uma barreira física para as enzimas, que podem ser irreversivelmente capturadas e, consequentemente, influenciar na quantidade de enzima requerida, ou seja, você vai gastar mais enzima no processo. Para a hidrólise, assim como dificultar a recuperação da enzima após o processo. Ou seja, quimicamente tem como você recuperar a enzima, só que dependendo do teor lá de lignina e hemicelulose, você não vai conseguir recuperar essa enzima. Olha o custo aumentando aí novamente. Além de usar mais enzima, você ainda não consegue recuperar, tá? Coisas que com aguapé não aconteceria. Bom, atualmente várias metodologias de pré-tratamento estão sendo extensivamente estudadas. No entanto, nenhuma dessas pode ser declarada ainda definitiva, já que cada uma tem suas vantagens e desvantagens, tem suas peculiaridades. Então o processo ainda está em estudo, tá? Desse pré-tratamento. Aqui é só para mostrar para os senhores o trabalho que dá o processo de branqueamento e deslignificação da fibra numa fábrica de celulose. Então olha que gasta aqui, ó, os estágios, qual produto químico que usa, cloro gasoso, soda cáustica, hipoclorito de sódio de cálcio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, oxigênio, ozônio, soda cáustica, e aí vai. Então é um processo extremamente agressivo, uma quantidade de resíduos, nós vamos ver aqui de resíduos produzidos muito grande, para poder tirar essa lignina e branquear as fibras de celulose. Alguém aqui já passou perto de uma fábrica de celulose? Já sentiu o cheirinho, aquele odor maravilhoso que sai de lá? Inclusive um daqueles odores, aquilo ali é dioxina, que é altamente cancerígena. O que eles alegam é que está numa concentração no ar que não causa dano à saúde. Mas a Cenibra, por via das dúvidas, ela tem a chamada rede de cheirólogos. O que é isso? Ela contrata pessoas das cidades ao redor
que elas ficam incumbidas o seguinte: se o cheiro chegar aí, você liga e avisa, para poder mapear a pluma, né, de dioxina que a cenibra ela libera. Então, é um problema sério, tá? Bastante sério. Inclusive a discussão com relação à concentração desse produto no ar, se é tóxico ou não à saúde humana. Bom, dentro da produção da extração de celulose, né, o principal processo químico trata a madeira e um digestor com hidroxódio e sulfeto de sódio, que dissolve a lignina e libera a celulose como polpa de maior qualidade. Esse processo, denominado craft, libera o chamado licor negro, que contém compostos tóxicos de enxofre e grande carga orgânica. Ou seja, o que as empresas hoje, principalmente a Cenibra, que eu tenho mais ciência, que ela tenta fazer? Recuperar os compostos para reaproveitar no sistema. Porque o descarte, como isso aqui é classe 1, é muito complicado descartar. Então é interessante tentar reaproveitar, mesmo que o custo fique alto. Então, dentro do branqueamento, né, tá aí o processo que tem como objetivo remover da polpa celulósica impurezas de lignina, que lhe confere tonalidade escura, que a polpa tem que ser branca, obtendo maior qualidade. No branqueamento tradicional, é usado cloro elementar, que gera uma grande quantidade de dioxinas, tá? Ou seja, de forte poder cancerígeno, que ainda é bastante utilizado na fábrica de celulose no Brasil. Então, extrair, senhores, a lignina do processo, para seja o que for, para liberar a celulose, extrair, clarear a fibra, dá muito trabalho, assim como também para o processo de produção do etanol. Bom, eu peguei alguns exemplos aqui, composição química de biomassas lignocelulósicas com potencial para a produção do etanol. Com potencial para a produção de etanol de segunda geração. Então, eu vou só avançar aqui na lignina. Tá? Aqui tem a celulose, aqui não, a coisa não está aqui, a Schorner não está aqui. Mas temos aí fibra de coco, bananeira, palha, talo de milho, madeira, todo tipo aí. Olha a lignina, 22, 25, 30, 31, 35, com exceção aqui do algodão, 0,3, mais algodão também, claro, dependendo do destino, não é interessante produzir etanol com ele, mas o restante tudo com teores extremamente elevados de lignina e de hemicelulose. Aqui, alguns valores aqui de proteína, fósforo, polifenóis, fração de parede celular de 3 espécies aquáticas aqui. Então a nossa planta está aqui, né, o aguapé. Então olha aqui que interessante, tem lá proteína, fósforo, fração de parede celular, porcentagem do peso seco, 73,4% de parede celular. E diga-se de passagem, parede celular com teor extremamente baixo de lignina e hemicelulose. Então, senhores, além da planta produzir muito, ter uma alta taxa fotossintética, uma alta taxa de reprodução, ainda tem uma alta quantidade de fração de parede celular. Por quê? Pelo seguinte, porque essa planta tem que flutuar. Para flutuar ela precisa de quê? São aqueles pecíolos, tá? Chamados de aerênquimas. E para formar aquela estrutura precisa de quê? Parede celular. Agora, não precisa ter uma parede muito resistente, porque não é uma planta arbustiva nem arbórea. Então não tem problema da questão da falta da lignina. O importante é ter o quê? Parede celulose, tá? Principalmente celulose. Eu vou só dar um exemplo disso aqui para vocês, que eu também vi, que eu já trabalho com a Cenibra tem bastante tempo. Tem um grupo lá tem agrônomos, pesquisadores lá na Cenibra, e eles desenvolveram uma variedade lá de eucalipto com baixo teor de lignina. Por quê? Eles queriam desenvolver uma planta com teor menor de lignina para dar menos problema lá dentro da fábrica, né? Facilitar o processo industrial. O que aconteceu? Fizeram um plantio de árvores clonais, eles me mostraram lá. Numa árvore convencional, né, de eucalipto, quando venta, a árvore vai e volta, né? Ela vai e volta. Com baixo teor de lignina, ela foi e ficou. Ela não voltou, ficou curva. Aí daí já descartaram a ideia, né? Então voltou o trabalho lá para dentro da fábrica. Então é criar modelos químicos lá de liberação de lignina menos tóxicos, né? Mas o melhoramento genético, desenvolvendo menos lignina, não deu. Por quê?
Porque a lignina é que dá aquela característica de resistência e elasticidade. A planta vai e volta. Sem a lignina, a parede estendeu, mas não voltou. Ou seja, a planta ela ficou curva. Bom, a composição química aí do aguapé, né? São vários valores que vocês podem encontrar. Nós vamos pegar em ambiente com dejeto suíno, vamos pegar aqui com meio nutritivo, proteína de 10 a 35%. Então o que acontece? Se eu fizer a extração de parte, digamos que 50% retiro da celulose para a fabricação do álcool da segunda geração, o que acontece com a minha proteína? Eu dobro o valor. Né? É que nem a soja, aqui já tem no supermercado, você vai comprar soja, a soja tem mais ou menos o quê? 40% de proteína, 35%, 37%. Aí você vai comprar proteína texturizada de soja, você chega no saquinho lá, 85%, 90%. Ou seja, tira o óleo, aumenta a concentração de proteína. Mesma coisa aqui. Então, um outro ponto importante, extrai a celulose, sobra, concentra o restante do material. É claro que não pode ter substância tóxica, principalmente metal pesado, mas eu consigo praticamente dobrar a concentração de proteína na massa seca fazendo a primeira extração, ou essa extração prévia. Tá? Ou até mesmo usar o restante como fertilizante. Aqui é o que eu falei para vocês, o futuro da segunda geração do etanol. O ponto-chave está aqui na separação da hidrólise, da celulose e da hemicelulose, ou seja, aproveitar também a hemicelulose para a produção de açúcar, né, através de um segundo sistema enzimático. Está aqui o sistema 1 e o sistema 2. E aí, depois que liberar a glicose, aí sim destilar todo mundo junto para produzir o etanol. Então, esse desenvolvimento enzimático já está bastante avançado. Um outro detalhe, já estão desenvolvendo plantas também transgênicas, né, que produzem essas enzimas. Ou seja, eles querem uma planta que já venha com a enzima e que durante o seu processo de decomposição, a própria enzima já faça esse processo de separação. Aqui, para a gente poder ter uma ideia do rendimento, uma tonelada de palha, né, de palha de cana-de-açúcar, com mais ou menos 40% de palha de folhas, né, 40% de celulose, com a hidrólise libera 444 kg de glicose, fermentação libera 226 kg de etanol. Como a densidade do etanol 0,79, está produzindo 287 litros de etanol por tonelada de palha gerada. Então, avaliar esse processo aqui como? Tudo bem, o cara vai lá, ó, o sistema está pronto, mas vamos lá avaliar o custo-benefício desse processo. Vou pegar um outro exemplo para vocês aqui. É claro que a gente viaja, né? Fazer aquele brainstorm que é sempre interessante. Na fábrica de celulose, não sei se vocês já ouviram falar, sobra muita para de celulose. A para é o seguinte, porque a Cenibra, por exemplo, ela não vende papel, ela vende polpa. Tá? Então ela tem as aparas, e essas aparas são revendidas para outras fábricas que produzem papel, como papel higiênico, papel toalha. A Santer, por exemplo, é uma fábrica que só utiliza polpa de celulose, de fábrica de celulose. Né? Eles pagam hoje, pela tonelada da polpa, mais ou menos 900 a 1.000 reais para produzir papel. Aí eu pergunto, será que vale a pena pegar esse material e transformar isso em álcool? Será que vai ser economicamente tão viável quanto eu vender a polpa para outra fábrica de produção de celulose, de papel no caso, não celulose? Então isso tudo tem que ser avaliado. Às vezes a gente tem planos sensacionais, a ideia é fantástica, mas muitas vezes economicamente, infelizmente, a situação é um pouco complicada, principalmente para produtos que têm baixo valor agregado. É que eu falei para vocês do gesso. Gesso para agricultura é 40 reais a tonelada. Gesso para construção civil é 500 reais a tonelada. Então, quando eu falei do gesso para construção civil para eles, aí o olho já cresceu. Eles já se interessaram. Mas quando chegamos o relatório do gesso para uso agrícola, no preço final e no custo, eles realmente não tiveram interesse em desenvolver o processo. Bom, então, chegamos aí a um ponto interessante, né? A questão da produção do etanol em função da quantidade de celulose. Bom, senhores, eu não sei se eu fui rápido por causa da questão do tempo, né? Começamos um pouco tarde, 50 minutos, tá bom, né? Tá de bom tamanho.
Aqui o meu contato, meu telefone, 33 é lá da região. Os e-mails, Alexandre Costa e a Silva@hotmail. Muito obrigado pela atenção e paciência dos senhores. Nós agradecemos a presença do professor Alexandre.